Bom para Sim, ti? sim, tô te ouvindo bem. Tá me Então, ouvindo tá. bem aí também? Então, no início eu estava falando para as paredes aqui, o pessoal estava te ouvindo. E eu lendo aqui as mensagens, o pessoal dizendo que não estavam te ouvindo. A espiritualidade é dizer, "Ih, esse cara fala tanta bobagem que vamos tirar o som dele e deixar só a Carmen falar hoje." Não, hoje estamos assim, buscando as preces. Não, mas vamos lá. Estamos juntos agora, tudo ok, né? Tudo Então, bem, graças a Deus. então, então Boa tá tudo noite, então, né? Agora, bom. oficialmente. Então, sejam todos bem-vindos, né? A nossa live, o nosso espaço. Eu estava dando boa noite pro pessoal no começo e não estavam me ouvindo, né? Eu achando que estivesse me ouvindo. Mas enfim, né? Carmen, tu coordenas um grupo de estudos na União, né? Tu poderia, por favor, assim, falar a respeito do teu grupinho, que dia que funciona, de que forma vocês têm se reunido, quantas pessoas tem no teu grupo, por favor, para situar o pessoal. Na verdade, são dois grupos, né? Opa, dois Temos grupos. os dois grupos funcionam nas terças-feiras, um à tarde, o outro à noite. Aham. Estamos com os dois com reuniões virtuais, né, em função de todo esse processo que nós estamos vivendo. E o grupo da tarde é um grupo que estuda as passagens do Evangelho, trazendo sempre a relação com as nossas vivências, né, com o nosso dia a dia. Um grupo muito gostoso, muito agradável, assim, onde as nossas questões do cotidiano são colocadas e sempre analisadas. Primeiro a gente analisa o Evangelho e depois busca fazer a relação dessas questões com a nossa vivência. E o outro grupo é um EAD, que é um grupo que faz, vamos dizer assim, já avançado na questão dos estudos, mas que não tem o objetivo de desenvolvimento da mediunidade. Né? Fazemos então um estudo com os grupos mediúnicos, mas sem o desenvolvimento da mediunidade. Então são dois grupos muito gostosos, prazerosos, assim, onde o presente maior, eu sempre digo, é meu, né? Por estar ali com todo aquele pessoal maravilhoso. Nós trocamos, né? Conhecimentos e aprendizagens, né? Esse é o objetivo dos grupos, né? A troca, exatamente. Né? Sem dúvida. Puxa, que bom, Carmen. Então vamos iniciar já o nosso tema da noite, né? Vamos Como lá. eu havia falado aqui, o pessoal não estava me escutando. A gente vai falar a respeito de, né, de mudança, de desafios, né, de bem-aventuranças, né? E quando a gente fala em bem-aventuranças, já vem diretamente assim à nossa mente o Sermão da Montanha, né? Nessa essa grande mensagem, legado que o Cristo nos deixou, né? E eu gostaria então que, por favor, a gente iniciasse a conversa pelo Sermão da Montanha, né? E qual seria então a proposta do Mestre Jesus, né, para as nossas questões da vida, né, e referente aos nossos comportamentos, e se algum dia, né, estaremos capazes, né, de vivenciarmos esse ensinamento do Cristo que foi nos trazido nesse Sermão da Montanha. Exatamente, né? O Sermão da Montanha, ele é lindo, né? Fica já desde o início um convite para que todos possam retornar a essa leitura através do livro Boa Nova, especialmente. Eu vou começar aqui, inclusive, assim, trazendo só um trechinho, porque não teríamos tempo de expor todo, né, o sermão, mas ele traz uma situação que nos remete muito a fazer uma analogia, né, com as nossas vivências atuais, né? Então, dentro do livro Boa Nova, né, a psicografia de Chico Xavier, é o capítulo 11, é um pequeno trecho onde começa dizendo assim, que difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, enfermos e derrotados da sorte enchiam as ruas de Cafarnaum. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com seu mestre. De vez em quando, Filipe era assaltada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato da sua poderosa virtude.
O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres de povo agarradas, mulheres do povo, né, agarradas aos filhinhos, entre os mais fortes e sadios, todos se comprimiam. E ante aos seus olhares felizes, a figura do Mestre surgiu. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações dos ditosos. Bem-aventurados os pobres e aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. E aqui nesse trecho eu paro por aqui, né para a gente relembrar, mas é tão lindo e emocionante, cada vez que eu leio me emociona, porque já é uma prece, né? Só essa leitura já traz essa energia de prece, né? E é interessante que se verifica no, vamos dizer assim, no cenário, né, descrito através do livro Boa Nova do Sermão da Montanha, que as pessoas eram um público muito diversificado, né? Eram pessoas de várias origens. E essas pessoas subiram, né, ao monte, né, para ouvir Jesus. Elas estavam em busca de algo que trouxesse a elas respostas pelas dores e pelos sofrimentos. E quando a gente pensa só nesta pequena reflexão, já nos faz pensar na situação que nós estamos vivendo, né? Nós estamos num momento extremamente forte, né, de mudanças e que exigem de nós essas reflexões, né? Quer dizer, o que nós esperamos, né, desses novos tempos, por tudo que temos passado, especialmente nesse ano, né, um ano atípico para todos nós, que jamais passaria pelas nossas imaginações, né? Então, o Sermão da Montanha, quando ele traz as bem-aventuranças, essas bem-aventuranças elas representaram, né, para a humanidade e representam até hoje um tratado de felicidade. É assim que vários autores, né, da caminhada do Espiritismo, da doutrina espírita, se referem. Essas bem-aventuranças elas nos conduzem a ações que nos possibilite o encontro da nossa liberdade. Né? Nós temos uma liberdade física, né? Nós temos uma liberdade de ir e vir, mas a liberdade aqui que o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, vem nos trazer como proposta de melhora de vida é a liberdade interna, né? A liberdade da opressão, a liberdade da angústia, a liberdade das tristezas, das dores, enfim, de tudo que assola a humanidade, né, exatamente nesse momento. Através, então, as bem-aventuranças, elas nos colocam uma visão para que nós possamos ter um perfil do que seja um caráter equilibrado. E hoje nós vivemos, né, através de tudo que a gente ouve e vê nos noticiários, a dificuldade, né, das pessoas terem o um entendimento do que significa ter um bom caráter, porque as influências são tantas, né, e as pessoas acabam se perdendo, infelizmente, através dessas influências. Então, toda essa passagem do Sermão da Montanha vai nos mostrar como nós podemos, é o que Jesus nos coloca ali no sermão, como acessar ao reino de Deus. Né? E esse reino de Deus, nós sabemos que ele não está distante, ele está dentro de nós. Nós só precisamos trabalhar, né, esse processo
de introspecção, de introjeção, de autoconhecimento, para que possamos descobrir que as respostas, elas estão em nós. Mas a nossa vida atribulada não nos permite, né, que possamos parar e fazer essas reflexões, né? No discurso de Jesus, ele faz uma menção sobre a prece do Pai Nosso, dentro do Sermão da Montanha, né? E é interessante que um trechinho do Pai Nosso, quando diz Pai Nosso que estais no céu, o pão nosso, né, de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, aqui, Jesus já nos coloca um ponto de interrogação, vamos dizer assim, a respeito das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Porque quando todos nós temos conhecimento dessa oração, todos nós fazemos essa prece. Mas o que essa prece nos diz quando ela enfatiza que, ao pedirmos para sermos perdoados por Deus, nós estamos assumindo o compromisso de também perdoar. E as bem-aventuranças, elas vão trabalhar em nós esse processo de revisão de atitudes e de pensamentos, porque a gente falar a palavra perdão é muito fácil. Quando alguém passa na rua e dá uma batidinha no braço, a gente diz assim, perdão, né? Então é uma palavra que se naturalizou com uma simplicidade que foge ao significado verdadeiro dela. E as bem-aventuranças, elas nos levam a essa reflexão, né? Então, é interessante nós pensarmos, né, dentro dessa linha, quando tu colocaste, se essas vivências dos ensinamentos do Cristo, né, como que isso, quando que isso pode, né, atingir as nossas vidas, tem uma passagem muito interessante de Gandhi, que Gandhi disse que se todos os livros da humanidade perecessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, elimina-se tudo da humanidade e toma-se como norma de vida as orientações que Jesus passou através das bem-aventuranças, ali estará a vida correta que nós tanto queremos, a vida feliz que tanto nós queremos e a paz interior que tanto nós queremos, né? As bem-aventuranças, né, elas correspondem, então, na verdade, a um conjunto de virtudes que nós precisamos desenvolver, né? Essas virtudes que a gente sabe que todos nós, né, toda a humanidade tem luz, como a gente costuma dizer, e tem características de bondade. O que nós precisamos é aprender a fazer com que esse nosso lado luz, esse nosso lado bondade se sobreponha às nossas dificuldades de compreensão, especialmente com relação à convivência, né, com os nossos irmãos. O Sérgio Lopes, no livro Código do Monte, ele faz algumas, ele trabalha, né, o livro todo em cima da questão do Sermão da Montanha e das bem-aventuranças, e dentre as várias análises que ele faz, ele nos fala muito sobre essa questão da virtude, quando ele nos diz que a virtude é a qualidade de quem tem força, sobretudo a força moral. E aqui nós sabemos que está o nosso problema, né? O problema da humanidade. São as questões morais que nós precisamos resolver para que possamos avançar e encontrar, né, o nosso caminho de paz. Ele diz ainda, né, e faz essa análise complementando que a virtude não é a qualidade de quem é bom, mas é a qualidade de quem se esforça ou está se esforçando para ser bom. E essa é a nossa condição nesse planeta, né? Nós somos imperfeitos, portanto, nós não somos 100% bons, né? Nós somos aprendizes da bondade, né? E o Sérgio Lopes, então, ele vem trazer esse ponto importante, que já é um alento, porque senão a gente começa a pensar assim, nossa, mas eu não vou conseguir nessa existência.
né? Claro que a gente não vai conseguir 100% a perfeição, mas é importante que a gente tenha pelo menos a vontade de começar a mudança. Esse é o fator, né, primordial. E ele faz ainda uma analogia, o Sérgio Lopes, dizendo que desenvolver virtude é como escalar uma montanha, fazendo analogia do Sermão da Montanha, né? Desde a base até o topo. Quer dizer, o que significa escalar uma montanha? As dificuldades, né? Então, se a pessoa vem e vai ter que passar por todas as adversidades de um caminho até chegar no topo dessa montanha. Ele diz mais ainda, ele diz que olhar para cima e ver que há conquistas a alcançar, e à medida que se sobe, olhar para baixo e ver que já se avançou. Esse é um ponto fundamental, então, para a nossa vida, para nós entendermos que cumprir as instruções de Jesus através das bem-aventuranças não é algo que está tão distante da nossa realidade. Porque quando Sérgio Lopes faz essa observação de que, ao olharmos para trás, nós vamos observar o quanto já avançamos, é um exercício muito importante na nossa vida e que a gente tem dificuldade de fazer. Nós reclamamos muito quando a dificuldade aparece, né? Mas nós esquecemos o quanto nós já tivemos dificuldades, muitas vezes maiores, e nós vencemos. Então, na nossa própria caminhada de vida, as respostas estão presentes. Basta nós olharmos para nós mesmos, né? Nós podemos olhar para os nossos irmãos, para as dificuldades maiores do que as nossas, mas se estamos tendo dificuldade de observarmos as dificuldades dos nossos irmãos, porque isso acontece muito, nós temos um problema sério, né, enquanto seres humanos, que nós olhamos muito para nós, porque o nosso problema é o maior, a nossa dificuldade é a maior, e não olhamos para os nossos irmãos. Então, Sérgio Lopes faz essa observação. Olhe para si mesmo, olhe para a sua trajetória, olhe para trás. Quantas dificuldades nós já passamos e nós avançamos. Então, essa é a subida do monte. Essa é a caminhada com Jesus para chegar, né, no topo da montanha, né? Então, as bem-aventuranças citadas por Jesus, elas nos conduzem a essa reflexão de que a nossa vida, né, ela contém várias virtudes a serem alcançadas por nós, né, através, especialmente, do nosso esforço pessoal. Não são os outros que vão nos conduzir ao topo da montanha. As nossas convivências, as nossas relações, elas servem como exemplos, elas servem como estímulos, né? Mas a decisão é nossa, a caminhada é nossa, a subida é nossa. Assim como no Sermão da Montanha subiram pessoas idosas com dificuldades, com várias doenças. Mas o que Jesus traz nesse exemplo do sermão? Com todas as dificuldades, elas seguiram Jesus e chegaram ao topo junto com ele. E interessante que nessa passagem, nessas analogias que a gente vai fazendo, Jesus nos mostra claramente, junto com todas aquelas pessoas que apresentavam dificuldades, estavam os discípulos de Jesus. Aqueles que já tinham conseguido o conhecimento, que já tinham acesso aos ensinamentos de Jesus. E lá naquele local, Jesus não fez distinção de dizer, olha, vocês já têm conhecimento, para vocês eu não preciso falar. Mas ele disse, não, todos vós que estão presentes, que estáis presentes aqui, né, estarão recebendo estes ensinamentos. Então, ele não fez diferenças. Ele não separou o pobre do outro que tinha a melhor condição, do que não tinha sabedoria, daquele que já tinha conhecimento. Não. Ele olhou para todos como iguais e mostrou o caminho das virtudes. Isso nos diz o quê? Que o caminho das virtudes a serem alcançadas não está atrelado à condição de conhecimento, à condição cultural, à condição social, à condição econômica, à condição étnica. Não. Está atrelado unicamente à nossa vontade e ao nosso esforço.
É bem importante essa visão que tu nos traz, Carmen, e isso demonstra assim que essa questão para buscarmos essa felicidade, né, que está transcrita ali no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, né, é necessário que a gente saia de uma zona de conforto, né, que se prepare e que consiga, né, através do movimento da vontade, né, também da alegria de querer mudar, de começar a subir esse monte, né, que tudo requer o trabalho, né, e o trabalho é dignificante em todos os momentos, né. Então, assim, é importante essa analogia, assim, que normalmente a gente acha que vai conseguir as coisas, é só querer e tu fica naquela planície, né, como se diz, né, e parece que as coisas não acontecem, não. Então, existe essa necessidade de ascensionar, né? De começar a andar, É, subir, né? E também saber, eu acho que isso é importante, que algumas coisas vão ter que ficar para trás lá embaixo, né? Lá nessa planície, né? Que à medida que a gente vai construindo valores e virtudes novas, naturalmente a gente vai ter que largar outros momentos da vida da gente, quem sabe alguns prazeres, alguns vícios, tudo que nos prende à planície da nossa vida, né? Para poder ascensionar isso requer esforço mesmo, requer que a gente suba, né? E ter essa ciência, a consciência disso é muito importante, assim, de saber que as coisas não acontecem com a gente de braço cruzado ou só orando, né? A gente tem que caminhar, tem que trabalhar também, né? Isso é fundamental, né? E Carmen, eu não sei se tu gostaria de comentar exatamente. mais um pouco a respeito da importância do momento que a nossa humanidade está vivendo, já que tu colocaste um pouco disso no começo, ou a gente pode seguir no nossa conversa. Não, podemos seguir, porque ao longo da nossa conversa nós vamos, né, Perfeito. colocando essas questões da humanidade, né? Porque todas as bem-aventuranças, elas estão extremamente atreladas a esse momento que nós estamos vivendo. É como se elas tivessem sido ditas ontem. Aham, Ontem, assim, terça-feira, de tão aham, atuais que são, né? é verdade. Ah, meu Deus, quer dizer que o Cristo esteve aqui essa semana e eu não vi, eu não aproveitei. Passou aqui em casa, Onde é que eu estava? Ah, que inveja. passou na tua também. Ele passa todo dia nas nossas casas, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, assim, cara, uma passagem do Sermão do Monte, da Montanha, né? Em que fala que bem-aventurados os puros de coração. Vamos entrar um pouquinho nessa parte do sermão, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, de que forma podemos interpretar, né, essa afirmativa do Cristo? A pureza do Pois é, coração. esta passagem é outra passagem maravilhosa, né, de Jesus a respeito da questão dos puros de coração. E é interessante nós pensarmos primeiro no que significa, né, o que Jesus quis dizer a respeito do ser puro de coração, né? E o puro de coração, quando a gente pensa em coração, nos remete à ideia de sentimentos, né? Então, a pureza de coração, ela passa exatamente pela pureza de sentimentos. Está relacionada especialmente a como nós trabalhamos os nossos sentimentos em relação a nós mesmos e em relação aos outros, né? E como esses sentimentos, né, eles vão desenvolver as nossas relações, porque são os nossos sentimentos que nos aproximam ou nos afastam das pessoas, né? Então, essa bem-aventurança, ela nos fala a respeito dessa questão de nos recolhermos, né? Sempre trazendo a ideia do autoconhecimento, né? Sempre trazendo a ideia do autoconhecimento. O quanto o autoconhecimento é que vai nos permitir perceber aquela velha questão da filosofia, né? De quem somos nós. E o quem somos nós não pode ser dito pela visão dos outros, né? Mas tem que ser uma descoberta própria. Muitas vezes a visão do outro, às vezes é uma visão negativa a nosso respeito, e aí já entra a questão da pureza de coração, né?
porque às vezes a visão negativa que o outro faça a nosso respeito, nós estaremos trabalhando com a pureza de coração quando não interpretarmos a visão negativa do outro como algo ofensivo. Mas quando o outro tem uma visão negativa de nós, na verdade, ele pode estar errando, equivocado na maneira de se expressar, na maneira de tratar, mas isso é uma maneira também de nós enxergarmos como uma ajuda, porque é um momento de reflexão de pensar: será que é assim mesmo? Nossa, fulano olha para mim, disse que eu ajo de tal forma, de que eu não estou tratando bem as pessoas, ou de que eu não falo bem, ou de que eu sou grosseira, ou de que eu sou agressivo, enfim, são tantos adjetivos negativos que existem, né, que as pessoas se colocam umas nas outras, e nós temos o mau hábito de receber isso com negatividade e, por não trabalharmos a pureza de coração, nós costumamos trabalhar a irritabilidade em nós. Então, aquele que muitas vezes nos provoca, né, ele está nos trazendo uma provocação em que a maneira de atender a essa provocação não é de provocar também, mas é de voltar-se para si mesmo e de buscar em si uma resposta. Será que essa pessoa tem razão? Será que ela não tem? O que será que eu preciso modificar? Então, a pureza de coração, ela envolve uma série de questões, mas ela passa muito por esse aspecto, que é o aspecto do olhar para si e de como eu recebo o que o outro me diz, que é o problema da comunicação. A gente sabe muito disso, né? Quando a gente passa uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, ela chega com frieza e o outro pode receber aquilo de uma maneira negativa. Quando a gente fala de acordo com o tom da voz, a pessoa diz: nossa, não era assim que ela estava querendo me dizer, então o entendimento é diferente. Mas se ali na leitura, né, nós já colocarmos a nossa pureza de coração, nós já amenizamos. E esse amenizar, ele vai trabalhar todo um processo físico e espiritual em nós, de equilíbrio, que é o que a mensagem do Cristo nos coloca através das bem-aventuranças. A busca, né, dessa sequência das bem-aventuranças, porque é interessante dizer que as bem-aventuranças, elas não são tratados isolados, mas elas são tratados que são interdependentes. Eu não posso vivenciar uma única bem-aventurança. Eu preciso exercitar na minha vida, né, todas as bem-aventuranças. Claro que sempre lembrando, como a gente conversa muito na União, isso, né? Cada um dentro do seu tempo, né? Cada um dentro do seu limite, cada um tendo a amorosidade por si mesmo, né? De esperar o tempo do aprender, né? E o tempo do aprender, ele é eterno, né? Nós temos a eternidade para aprender. Mas o fato de termos a eternidade para aprender não significa que nós tenhamos que ter acomodação, dizer, ó, oh, tenho muitas vidas pela frente, então deixa para depois. Né? Não, a passagem, tem várias passagens do Evangelho que dizem os tempos são chegados. E os tempos são exatamente esses que nós estamos vivendo agora. Tempos de tantas dificuldades, tempos de tantas atrocidades, tempos de tantos conflitos, né? Conflitos sociais, conflitos políticos, e onde as pessoas se deixam levar por essas situações conflitantes e levam isso para dentro de si, né? A ponto de entrarem numa discussão, por exemplo, no Facebook, por uma discussão política, e as pessoas se agitam naquela discussão, saem daquela discussão, e quando vão se relacionar com os seus pares, levam aquela energia, né, de contaminada por animosidade, justamente por quê? Porque não tem a pureza de coração de entender que o outro tem direito de ter opinião contrária à minha.
e que eu tenho a obrigação de respeitar a opinião do outro. Então, eu tenho que saber respeitar a opinião do outro, ouvir a opinião do outro, ou ler a opinião do outro, assim como o outro tem que ler a minha opinião, ouvir a minha opinião e respeitar a minha, porque nós não somos obrigados a pensar de maneira igual, né? Então, a pureza de coração passa por essas estradas, assim, né? Basicamente, as estradas do sentimento, né? De como nós colocamos o nosso sentimento à disposição do nosso dia a dia, desde as nossas relações familiares até as nossas relações de ambiente de trabalho, nossos amigos, nossos vizinhos. Quer dizer, a pureza de coração passa por aquela questão que a pessoa acorda irritada, ela sai, ela passa pelo vizinho, ela não dá bom dia, porque ela está irritada, né? Então ali ela já entrou numa sintonia negativa e aquilo vai como uma bola de neve se transformando, né? E a pessoa não se dá conta que na verdade partiu dela, lá quando ela acordou. Então voltando lá à nossa primeira questão, né? O esforço pessoal para subir o monte. É necessário fazer esse esforço pessoal de autoconhecimento e de prestar atenção nas suas reações, porque as nossas reações, elas são reações que devem e podem ser transformadas. Nós somos os únicos seres vivos capazes de fazer mudanças. Os outros seres vivos têm, né, a sua escalada já determinada pela própria natureza. E nós somos os únicos que temos o racional presente para pensar, analisar, se ver nas situações, e aí entramos em várias outras bem-aventuranças, que é a da misericórdia, por exemplo, né, que é a da compaixão pelo outro, que passa pela pureza de coração, né? Quando eu olho para o outro e me coloco no lugar do outro, eu estou tendo pureza de coração. Então, essa questão, ela, só essa bem-aventurança já dá uma longa conversa, né? É verdade. E tu estava falando, Carmen, eu estava aqui refletindo, né? É quando tu colocastes que, na verdade, não seria apenas uma bem-aventurança que a gente deveria desenvolver, né? Seria, digamos assim, um combo, né? Um combo de bem-viver, assim, de tentar desenvolver essas várias bem-aventuranças. E claro, como a gente é limitado, né? E a gente tem nossas dificuldades, a gente não consegue desenvolver todas assim, ao mesmo tempo, eu estava aqui pensando também o que envolve isso é a importância do outro na nossa vida, né? Do outro ser humano na nossa vida, né? Porque uns têm mais facilidade na paciência, outros perdoam com maior facilidade, os outros são mais humildes, né? A gente não é bom em tudo, né? Estamos longe disso, né? Mas o fato de conviver com o outro e aprender com o outro é uma forma também de a gente começar a perceber essas outras bem-aventuranças, digamos assim, e conseguirmos ir cultivando essas variadas virtudes em nós, né? Porque o outro é importante, né? A gente tem como aprender com o outro também, né, cara? Com certeza. Tanto que a gente está E aqui conversando. aqui entra bem a questão ligada a bem-aventurados os pobres de espírito, né? Que Uhum. nos traz a questão da humildade, bem nessa linha que tu colocaste aí, que é importantíssimo, né? O aprender com o outro, né? Essa bem-aventurança do bem-aventurados os pobres de espíritos, nós temos, né, por questões culturais, nós usamos, é comum se usar a expressão pobre de espírito para aquela pessoa que não entendeu, que foi grosseira, enfim, que não trata bem. E Jesus nos traz exatamente uma visão diferente quando ele fala da bem-aventurança, né? Ele fala: o pobre de espírito é aquele que. O que que é essa pobreza de espírito? É não ter orgulho, é não ter vaidade, é entender que, assim como eu tenho conhecimento, o outro tem conhecimento. Mas o meu conhecimento, ele é limitado ao meu saber, porque eu não tenho condições de saber tudo. E eu preciso do saber do outro para ampliar o meu saber. Então, essa diferença
na compreensão, né, da humildade, Haroldo, numa palestra dele, ele fala, como sempre, muito bem sobre isso, e ele traz um esclarecimento a respeito dessa questão, quando ele faz com que quem esteja ouvindo pense muito sobre o respeitar o saber do outro e entender que o meu saber, ele nunca vai ser o máximo. Por mais que eu estude, que eu leia 200.000 livros, mas eu vou precisar do outro. Que outro? Até aquele que publicou o livro, o lá que trabalha no papel para fazer o livro, aquele saber dele é necessário para que eu possa ter a sabedoria da leitura. Então, eu não teria acesso à leitura se eu não tivesse aquele que escreveu o livro, que organizou, enfim, quantas pessoas passam num processo, né? Numa etapa. Tem uma historinha muito interessante que é ligada às questões da filosofia, que é de Sócrates, e dentro da história de Sócrates é narrado que numa determinada ocasião Sócrates pediu para que um amigo dele fosse até o oráculo de Delfos, né, na Grécia Antiga, para fazer uma pergunta. Na verdade, naquela época, né, o oráculo era um santuário e lá, nesse oráculo de Delfos, eles reverenciavam o deus chamado Apolo, né? E na região do oráculo, era uma região vulcânica, de rochas vulcânicas, e naquela região ali, naquela época, muitos anos, né, muitos séculos antes de Cristo, saíam entre as rochas vapores que vinham do núcleo da Terra. E esses vapores, eles eram considerados como que faziam com que a pitonisa, que seria a sacerdotisa do oráculo, ela entrava em transe. E nesse transe, ela então se dizia receber orientações do deus Apolo. Então, esse amigo de Sócrates perguntou para Pitonisa: existe alguém mais sábio do que Sócrates? E naquela época, né, a noção de mundo para eles era muito restrita, então ele dizia mais sábio do que Sócrates em Atenas, mas na verdade poderíamos dizer mais sábio do que ele no mundo. E a pitonisa, concentrada, recebeu as orientações e disse para o amigo de Sócrates: não, Sócrates é o homem mais sábio. Esse amigo de Sócrates retorna e dá a resposta para o Sócrates. E Sócrates ficou assim, achou estranho aquela história. Como eu sou o homem mais sábio do mundo? Não é possível. Então ele começa a conversar ao longo da sua caminhada com outros sábios que conviviam, né, naquela época, próximos dele, e ele começa a perguntar para cada sábio sobre os seus ensinamentos, sobre a sua sabedoria. Então, vamos supor, um que era especialista na escrita, esse sábio dizia, falava tudo sobre o seu conhecimento e dizia assim: eu sou o maior neste conhecimento. E assim ele foi perguntando. Quando ele chegou a um certo número de, vamos colocar no vocabulário nosso assim, de entrevistas, né? Ele ficou decepcionado com essas pessoas, porque ele disse: como assim? Essas pessoas têm tanta sabedoria, e realmente elas têm, e como é que elas conseguem dizer que elas sabem mais do que todo mundo? Elas sabem mais sobre o ofício que elas se especializaram. E aí ele chega à conclusão que realmente ele era o homem mais sábio do mundo, porque ele entendeu que o tanto quanto ele sabia era tão pouco, né, que ele não conseguia compreender como alguém poderia dizer que sabia tudo a respeito de tudo. E por isso ele se consagrou a ele mesmo como mais sábio pela questão da simplicidade dele. E esse é um exemplo, né, da história da humanidade, enfim, da questão. E tanto é bom sempre a gente relacionar no oráculo de Delfos,
narra, né, a mitologia de que teria escrito na entrada, né, conhece-te a ti mesmo. Então, Sócrates vai se valer, né, dessa frase para trabalhar todos os seus conhecimentos, né, na linha da filosofia, buscando levar, né, aos homens de sua época e trazendo isso até hoje para nós, a importância do conhecer a si mesmo para entender que somos limitados, né? Então, essa bem-aventurança já nos remete a essa questão de viver bem com o outro. Porque se nós entendermos que o outro tem sabedoria tanto quanto nós temos, o que isso nos traz como conclusão, assim, a mais simples das conclusões? De que não existem inferiores nem superiores. Porque se o que eu sei complementa o outro, se o que o outro sabe me complementa, quem é melhor? Quem é maior? Quem sabe mais? Quem sabe menos? Cada um sabe dos seus talentos, do seu ofício, mas não tem como saber de todos os ofícios e de todos os talentos. Essa é a regra básica de Jesus, né? A regra da humildade, né? Maravilha, Carmen. E, então agora a gente poderia fazer, assim como se diz, um exercício de uma imaginação positiva, assim. Vamos pensar que um único indivíduo, né, ele consegue transformar a sua vida, né, com base nos ensinamentos do Cristo que foram colocados no Sermão do Monte, da montanha. Que impacto teria, né, a transformação desse indivíduo na sua comunidade, na sua sociedade, enfim, no seu bairro, no meio que ele está inserido, assim? E porque nós, que vamos supor que não conseguimos isso ainda, né? O que nos impede, o que está nos afastando dessas lições de vida eterna que Cristo nos trouxe? Olha, aqui é interessante porque tem um autor chamado Alírio Cerqueira, que é conhecido nós também, né? É um palestrante, pesquisador espírita, e ele traz num livro chamado Saúde Espiritual da Família uma observação importante a respeito da nossa posição diante do mundo, onde nós, culturalmente, né, somos educados para manifestarmos crenças. Essa expressão crença aqui não está relacionada à questão religiosa, não é crença religiosa, mas as nossas crenças diante do que nós acreditamos que é o certo do bem viver, né? E essas crenças, elas nascem, né, em primeiro lugar, no nosso grupo social, primeiro, que é a família, né? E nós vamos adquirindo outras crenças ao longo das nossas vidas, né? Com os grupos de amigos, com a escola, enfim. Quando nós entramos numa casa espírita, nós vamos tomando contato com as crenças religiosas, filosóficas e científicas e vamos colocando em xeque com essas crenças que nós trazemos da nossa trajetória e vamos, graças a Deus, modificando tudo isso. Então, o Alírio, ele coloca esse ponto fundamental que é necessário que nós façamos uma avaliação das nossas crenças, das nossas práticas, de como nós passamos, porque essas crenças, elas não são, vamos dizer assim, situações que nós acordamos e pensamos, vamos agir assim hoje, né? Elas ficam automatizadas em nós, elas se naturalizam em nós, né? Que passa, vou dar um exemplo simples, assim, pegando de uma questão que hoje está amplamente sendo divulgada nos meios noticiários, que é, por exemplo, a questão étnico-racial, a questão dos preconceitos étnico-raciais, os preconceitos homofóbicos, né, os preconceitos gordofóbicos, enfim, os preconceitos com os idosos, uma série. De onde nós trazemos isso? Das nossas crenças, das crenças especialmente familiares. Pegando um exemplo que diz muito respeito a mim, assim, por experiência vivida, né, em ambiente de trabalho, onde crianças pequenas chegam na escola convivendo
e elas olham para o cabelo de uma criança negra, por exemplo, e dizem: teu cabelo é feio. Como essa criança tem esse conceito? Ela não nasceu com esse conceito, né? Nós sabemos que nós trazemos heranças de vidas passadas, mas nós sabemos também que até essa fase ali dos 7 anos, vamos dizer assim, essas heranças de vidas passadas estão chaveadinhas, elas estão numas gavetinhas fechadas. Elas vão começar a abrir lá por volta dos seus 13, 14 anos, quando a glândula pineal começa a fazer o movimento, né, das vivências passadas. Mas como é que uma criança de 6, 7 anos olha para o outro e diz que o cabelo do outro é feio? Porque ela foi trabalhada numa crença. Não é que os pais necessariamente tenham dito para ela: olha, quando tu enxergares esse tipo de cabelo, tu vai chamar de feio. Não, mas ele tem a aprendizagem, né? E ontem, inclusive, nós conversávamos isso na questão da palavra educação, né? A palavra educação não é sinônimo de bondade nem de maldade. Se educa para o bem e se educa para o mal, né? Então, são crenças, né? Aquela questão de que a pessoa atingiu um determinado patamar na questão econômica, e ela entende que para ser respeitada, ela precisa de um padrão de casa, precisa de um padrão de carro. Se ela não estiver com aquele padrão, ela não vai se sentir feliz. E ela corre, passa uma vida inteira atrás de questões materiais, porque ela precisa ter aquele padrão que foi dito para ela ao longo da existência, de que para ser visto como uma pessoa de bem, ela precisa ter padrões materiais visíveis dentro do que a sociedade exige. São crenças. E aí o Alírio nos coloca exatamente nesse viés, dizendo: nós precisamos fazer esse processo de autoconhecimento associado aos ensinamentos de Jesus para que possamos compreender, né, o quanto essas crenças precisam ser desfeitas, porque nós temos a responsabilidade de não sermos os reprodutores de crenças equivocadas para gerações futuras. Então, quando nós reencarnamos nesse planeta, além de todos os compromissos que nós temos, um dos mais importantes é o compromisso de não reproduzirmos crenças que trabalhem com vamos dizer assim, a discriminação do outro, seja de qualquer forma, seja ela social, política, econômica, étnico-racial, enfim. Né? E o que nós vivemos hoje? Nós vivemos numa sociedade que tem conhecimento disso. Graças a Deus, ao mesmo tempo em que essas atrocidades acontecem, por outro lado, movimentos surgem, né? Trazendo a discussão a público e fazendo com que nós possamos fazer essas reflexões, justamente porque, dentro do que o Alírio nos coloca, a mudança das nossas crenças equivocadas e que são crenças que são passadas de geração em geração e que nós levamos ao desencarnar, retornamos reencarnando com aquilo já dentro de nós, basta um gatilho para que aquilo seja acionado. Então, nós precisamos prestar atenção em nós, né? E exatamente na forma como nos comunicamos, como convivemos, como olhamos para o outro. Porque existe aquela questão também que Jung nos traz, né? E que a Joana de Ângeles traz muito, as nossas máscaras, né? Tem máscaras que são necessárias, a gente sabe, a máscara de trabalhador, então tu não vai ser o mesmo que tu és em casa, de um jeito mais despojado, né? Essas são as máscaras naturais, né, que a gente precisa. Mas existem as máscaras que acobertam, né, e que nós passamos uma vida inteira, às vezes, né, nos colocando como seres conhecedores, mas internamente nós não nos modificamos. E o grande convite das bem-aventuranças é exatamente esse. Não é a nossa imagem externa, mas é a nossa transformação interior. Esta é a que vale, né,
vamos dizer assim, para a nossa caminhada espiritual além do planeta Terra. É essa que vai contar. Realmente, Carmen, essa questão das crenças são muito intensas dentro de nós, né? E que merecem e devem ser trabalhadas, né? E uma que tem aparecido muito, assim, né? No nosso dia a dia e que remete justamente a essa crença errônea, né? Um exemplo é do homem achar que a mulher é inferior, né? E mesmo tu tendo uma mãe, tu tendo uma esposa, uma namorada, tendo uma filha, tu ter essa riqueza na tua vida e ainda assim, através dessas crenças, tu achar, mesmo que não seja algo assim consciente, declarado, mas internamente tu achar que aquelas pessoas que são espíritos como tu, por estarem no sexo feminino agora, nessa encarnação, são inferiores a ti, né? E a sociedade trabalha muito em cima disso, né? Por mais movimentos que se tenham, isso é extremamente importante. Infelizmente, a gente vê os feminicídios, né? Assim, aparecendo de uma maneira absurda ainda, já com toda a sociedade tendo avançado da forma que avançou, mas isso ainda é muito forte na sociedade, né? E certamente, assim, essa e tantas outras questões acabam nos distanciando, assim, da verdadeira paz e da felicidade real, né? Exatamente. E aí é que entra, né, essa nossa a doutrina espírita que nos faz compreender as questões a respeito da reencarnação, né? Porque se todas as pessoas pudessem compreender que se hoje estamos num corpo feminino ou masculino, né? Já estivemos em outras vidas em corpos que apresentavam características de gênero diferente. Então, quem nasce num corpo de homem hoje já pode ter nascido muitas e outras encarnações num corpo de mulher. E quando não respeita as mulheres hoje, nas próximas encarnações poderá vir como mulher, né? Então, o quanto a reencarnação ela nos dá essa compreensão de que somos exatamente iguais na diversidade. Somos diferentes. Eu sempre costumo dizer que, graças a Deus, que somos diferentes, porque a beleza está em sermos diferentes, né? Em termos, a beleza está nas contribuições que nós temos uns com os outros, com os nossos saberes diferentes, com os nossos conhecimentos diferentes, as nossas imagens diferentes, né? Elas contribuem para o nosso olhar em relação ao outro. E isso reflete muito, se a gente fizer uma analogia aqui, com a questão do próprio planeta, né? Quantas imagens, a Joana de Ângeles, no livro Liberta-me do Mal, Liberta-te do Mal, ela fala muito com relação à nossa visão da natureza, fazendo uma analogia, o quanto, se nós olharmos para a natureza, nós vamos verificar a diversidade da natureza. E o quanto a natureza é perfeita, o quanto ela convive com essa diversidade. E nós, que precisamos da natureza, né? E que somos diversos também, nós não olhamos para a natureza para tirar dela o exemplo. Então, Deus criou a natureza para nos trazer alimento, condições de vida, mas também para nos libertar das amarras das crenças. Joana de Ângeles fala muito sobre isso nesse livro maravilhoso, Liberta-te do Mal, trazendo essa reflexão importantíssima, né? Que tu trouxeste agora e que é tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento, né? Mas sempre nós temos que pensar, né, que graças a Deus, embora existam essas dificuldades, por outro lado, os movimentos se organizam, né, lutando para que essas crenças equivocadas sejam banidas, né, da nossa convivência humana para que a gente possa evoluir. E nós estamos evoluindo. Parece que as coisas estão complicadas, mas elas estão muito melhores do que há tempos atrás, como disse o Sérgio Lopes, né, lá no início da minha referência, ao subir a montanha da vida de cada um de nós, nós vamos observar que antes era mais difícil, né? Hoje nós já podemos falar sobre isso através, né, da tecnologia. Antes nós não conseguíamos nem conversar nas casas, porque havia a questão do machismo e a palavra era aquela e ninguém podia se manifestar. Então avançamos muito, graças a Deus, né? Graças a Deus.
só pelo fato de nos incomodar esses assuntos, né, é sinal de que já está existindo um caminho para a mudança, né? Se a gente pode crer que antes, talvez, Exatamente. o assunto a gente passasse batido, é normal, é da vida, né? Mas agora, como está incomodando, e eu acredito que está incomodando dentro de todo mundo, né? Então, isso realmente agora é um grande sinal de mudança, assim, né? Sinal que estamos mudando a visão, estamos mudando o direcionamento, né, de nossas vidas, graças a esse mestre de amor que nos deixou esse legado maravilhoso para todos nós, né? E falando no mestre, assim, a gente não pode deixar de falar nesse contexto, né, Carmen, do que é chamado, assim, a regra de ouro, né? A regra de ouro seria: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Né? Esta é a lei dos profetas. Né? Seremos capazes, então, de vivenciarmos isso, né, de uma maneira assim, excelente, e consciente e tranquila nas nossas vidas? Essa regra de ouro. Essa expressão da regra de ouro, né, que traz um simbolismo aí, né? Ela não é uma expressão, vamos dizer assim, de Jesus, mas ela consagra a ideia de Jesus, né? No sentido de nos fazer pensar. Mateus, ele coloca no capítulo 7, versículo 12, ele diz assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então aqui esta é a regra de ouro, né? A regra de ouro. Se nós tivermos dificuldades de trabalharmos em nós com todo o tratado das bem-aventuranças e nós nos detivermos nesta regra de ouro, em que eu devo fazer ao outro aquilo que eu quero que o outro me faça, pensando nisso todos os dias, com certeza a nossa transformação será imensa e progressiva, né? Porque o grande problema que a gente vive, além de, não é o grande, mas vamos dizer assim, resumindo dentro dessa regra de ouro, nós podemos colocar como a síntese das questões da humanidade, né? Onde se quer receber coisas boas, mas eu não me importo em fazer coisas boas para o outro. Que venham a mim, né, fazendo favorecimentos, mas eu não tenho que me preocupar em fazer com que o outro tenha favorecimentos. Né? Então, é a questão do que passa pelo egoísmo, né? O pensar em si, tudo para si deve estar muito bem resolvido, tudo deve estar nos conformes. Se os outros conseguiram ou não, problema dos outros. E aqui Jesus, então, através, né, desse pensamento, ele nos faz refletir profundamente, né? E a pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos, né? Quando eu trato o outro de uma forma, aliás, ao contrário, né? Quando o outro me trata de uma forma que eu não fico feliz, eu estou tratando os outros da mesma forma? Quando o outro me diz uma palavra que eu me senti ofendida, eu estou também cuidando para não usar palavras ofensivas com o outro? Quando o outro está ocupando um cargo importante, como eu me coloco nessa posição de ajudar aquela pessoa que está naquela função, ou eu me coloco numa posição de trabalhar para que o outro perca o seu cargo, para que eu assuma, mas no momento em que eu assumir, eu vou cuidar porque eu não quero que ninguém tire o meu cargo. Ou seja, eu penso em mim, para mim tudo de bom, mas para o outro eu não estou preocupado. Então, esse pensamento de Jesus, que Jesus nos traz, né, é uma regra que foi dada para nós como um princípio de vida, uma regra de vida.
né? Inclusive, essa expressão, se a gente buscar em algumas, assim, dentro da bibliografia, nós vamos encontrar escrito de formas diferentes. E tem alguns autores que colocam de uma forma negativa, quando eles dizem assim, não faça ao outro aquilo que tu não queres que te faça, né? Mas Jesus, ele não usa o não, ele tira o não, ele tira a negatividade, ele coloca na positividade. Faça ao outro. Ou seja, faça o bem, faça a caridade, se é o que tu queres para ti, né? Então, essa é a regra básica para a nossa vida. Nós não precisamos decorar as bem-aventuranças, né? Nós precisamos colocar na nossa prática de vida esse princípio ao acordar e ao deitar, fazer um simples exercício. Como eu me comportei no dia de hoje? Eu tratei bem as pessoas? Que palavras eu usei? Eu fui gentil? Ah, mas as pessoas foram grosseiras comigo. Será que eu também fui grosseira com essas pessoas? E se a gente chegar. Oi. Acabou. Eu estava avisando ele. Não, não avisou. Não. Fui grosseira com essas pessoas? Vê se ele chama. E se a gente chegar? Duraste, Carmen. Acho que a Carmen deu uma trancadinha. Vocês estão me ouvindo aqui? Somente a Carmen trancou? Alguém, por favor, poderia dar um feedback aí no chat? Como estamos? Se a Carmen trancou, se fui eu que dei uma trancada? Por favor. Só para a gente retomar a conversa. Caio, vamos tentar conectar com a Carmen aqui novamente. Só um minutinho, meus irmãos. Isso acontece, é natural. A gente já está chegando ao final do nosso encontro. Vamos ver aqui em seguida se ela retorna. Só mais um minuto. Vamos aguardar ela entrar aqui conosco e eu já mando o convite para a Carmen. Vamos ver aqui. Deve ter caído a conexão da Carmen. Vamos só aguardar ela retomar a nossa live aqui para ela concluir, né? Esse final do nosso trabalhinho. Vamos ver aqui. Carmen Lins está solicitando. Vamos ver se é isso mesmo. Só mais um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Antes eu estava sem som, né? Só mais um minuto, por favor. Vamos ver aqui, recebi um convite, vamos ver se a Carmen retorna aqui conosco. Um novo perfil. Aceitei aqui a solicitação. Obrigado por me avisar que estão me escutando. Vamos ver se a Carmen retorna. Já estamos no final do nosso trabalhinho. Só mais um minutinho. De repente acabou a bateria dela. Vamos ver se ela está conectando. Oi, Carmen.
Oi? Ah, os problemas da tecnologia, né? Faz parte, faz parte. Mas assim, Tá bom. vamos dar então um encaminhamento assim para o final da nossa live, né? Que a gente está avançando no horário. Sim. E vamos chegar então, por favor, na parte ali do que Jesus encerra o Sermão da Montanha, né? Para a gente chegar ao nosso encaminhamento final ali. No encerramento do Sermão do Monte, Jesus nos afirma, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O que dizer, né, dessa passagem final do Sermão da Montanha, Carmen? Aqui, então, é importante nós pensarmos sobre a questão do como nós podemos, né, nos sentir confortáveis, né, diante dessa busca do autoconhecimento, né? A busca das qualidades e dos nossos próprios defeitos, né? Na verdade, essa busca, ela vai fazer com que a gente se depare, né, com situações que às vezes a gente não quer enxergar, né? Com questões internas nossas que nós não queremos ver, mas que são necessárias. E o mais importante de tudo isso e aí nós voltamos para a bem-aventurança da humildade, dos pobres de espírito, né? Quando nós nos deparamos com as nossas dificuldades, com os nossos, vamos chamar aqui dos nossos defeitinhos, né? Que todos nós temos, esse encontro justamente ele é importante para que, através da humildade de compreender que nós somos limitados e falíveis como todos os outros, quando nós abrimos esse canal de reconhecimento de nós mesmos, nós estamos encontrando o reino de Deus. Porque o que é o reino de Deus, né? O reino de Deus é aquele lugar que nos acolhe, que nos abraça e que nos diz que, embora a gente possa errar, a gente sempre terá uma nova oportunidade. Então, encontrar o reino de Deus é voltar para dentro de si mesmo e entender que nós somos errantes, sim, que podemos ler muitos livros, frequentar grupos de estudos, mas que nós vamos continuar errando. Mas o passo inicial, o grande convite de Deus, de Jesus, é que nós tenhamos a humildade de dizer: eu quero mudar, eu preciso mudar. Eu sei que eu ainda estou distante, mas eu sei que eu não sou diferente dos outros. Eu não sou superior a ninguém e nem sou inferior a ninguém. Eu sou simplesmente uma pessoa, filha de Deus, né? Criada como todos os outros. E que isto, né, é o fortalecimento para que a gente possa encontrar essa paz tão sonhada, né? Eu não sei se eu posso já, se tu vais falar mais alguma coisa, ou se eu já posso fazer aqui o meu fechamento, ou tu vais colocar mais alguma questão? Fazer as tuas considerações finais, fica à vontade. Eu gostaria de trazer aqui um importante, que é uma questão do Livro dos Espíritos, né? Que é a questão 919, onde Allan Kardec pergunta, né, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E ainda dentro dessa questão, os espíritos continuam dizendo: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, né? Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E a resposta diz: fazei o que eu fazia. Essa resposta vem através de um espírito que nos faz buscar essa questão mais profundamente, né? Quando ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra.
No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim eu necessitava reforma. Isso está no Livro dos Espíritos. Então vejam a importância, né, dessa questão. Então, visando, né, essa busca de nós mesmos, que nós possamos, né, fazer um propósito de renovação, né, de confiança em Deus, né, de tranquilidade, buscando, né, através desse direcionamento, né, que são as bem-aventuranças, mas sempre lembrando que o resumo das bem-aventuranças, né, está nessa questão de fazer aos outros aquilo que nós queremos que seja feito também para nós, né? Vamos seguir aquela linda prece, né, do Francisco de Assis, né, quando ele, né, nos convida através da sua prece também a essa busca, né, de consagrar o nosso caminho através da oração, buscando esse autoconhecimento, né? Quando ele diz, Senhor, né? Fazei de mim um instrumento de vossa paz, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Sejamos esta luz, né? Através da nossa transformação, porque a nossa transformação, através das nossas mudanças, nós influenciamos muito mais do que as nossas palavras, aqueles que convivem conosco, com a nossa paz, com o nosso bem viver, né? As pessoas vão sentir a nossa vibração de luz e elas vão querer desfrutar também desse bem viver. E segue Francisco de Assis dizendo: "O mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna." E que assim seja para todos nós. E muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade. Muito obrigada, João. Hoje eu tenho eterna gratidão porque tu me ajudasse muito a chegar até aqui, porque estava difícil, dificuldades tecnológicas, e graças a Deus eu consegui, né? Com a tua ajuda e dos nossos benfeitores espirituais, com a ajuda da tua esposa também. Quero dizer para todo mundo que ela está aqui na minha casa me ajudando para conseguir acessar a tecnologia. Então foi toda uma reviravolta nessa tarde de hoje para a gente conseguir chegar nesse espaço. Então, isso é a nossa fé, né? E a prova de que os nossos amigos espirituais, a nossa amada união, estão conosco, nos dando todo o respaldo para que a gente faça essa transformação. Muito obrigada, gratidão a todos. Muito obrigado, Carmen. Nós agradecemos imensamente, né, o teu trabalho, as tuas palavras que nos ensejaram amor, nos ensejaram essas importantes reflexões, né? E que em breve a gente possa estar junto lá na União, né, para nos abraçarmos, para convivermos, né, naquela casinha abençoada. E a gente deixa aqui também um abraço a todos os nossos irmãos que estiveram conosco, pedindo que esse mestre de amor ampare o lar de todos com muita alegria, com muita saúde, com muita paz. Então, boa noite, irmãos. Boa noite, Carmen. Fica com Deus. Uma boa semana. Boa noite, Boa queridos noite. amigos. Até o próximo encontro, que vai ser no Instagram na próxima quarta-feira e vai ser com o Francimar de Jesus. Né? O Francimar vai falar conosco lá no Instagram na próxima quarta também, às 20 horas, e vai ser mais um tema do livro Fonte Viva, vai ser o capítulo 13, e que o título é Ergamo-nos. Tá bom, pessoal? Quarta-feira que vem, lá no Instagram, e essa live vai ficar gravada aqui no Facebook para todos que não puderam ver desde o começo. E a gente também coloca no YouTube da União para que a gente possa ajudar aí os compartilhamentos. Tá bom? Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem lá no Instagram. Um beijo a todos, um beijo, Carmen. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.
Boa noite. Boa noite, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.